Eu tenho 67 anos e eu sou biomédico, né? Eu sou biomédico, eu já aposentei, não trabalho mais como biomédico, dou aula, né? Eu optei por continuar trabalhando e dando aula, que essa é uma das atribuições do biomédico. Então, de começo, eu vou contar o histórico da profissão de biomédico. Como que começou essa profissão? Você pode pôr o primeiro para mim, por favor? Vou colocar assim, senhor. Só instantinho. Quer apagar a luz para ficar melhor? Eu acho que sim. Você vai lá, por favor. Assim tá bom, né? Deixa eu abaixar mais essa tela. Por que ele não tá ligando? Vou passar dele. Não tem problema. A gente vai conversando então, enquanto isso, tá? Como que começou a profissão de biomédico? As faculdades de biomedicina, as faculdades de medicina tinham um problema muito grave quando eles procuravam médicos que queriam dar aula nas matérias básicas da medicina, nas matérias do primeiro ano, primeiro, segundo, terceiro ano de medicina. Por quê? Porque essas matérias não eram matérias específicas, eram matérias mais genéricas no curso de medicina. Foi quando, na Escola Paulista de Medicina, eles tiveram uma ideia: vamos fazer um curso para formar professores para dar aula nessas matérias. Então, a Escola Paulista de Medicina, em 1966, formou o primeiro curso. Nessa época, o curso tinha o nome de Biologia Modalidade Médica, porque eles pegavam as matérias do curso de Biologia e adaptavam para o curso de Medicina. Formavam, então, professores para as faculdades de ensino. Então, quem se formava como biólogo modalidade médica tinha como atribuição dar aula na faculdade de medicina e fazer pesquisa. Tá? Muito bem, o tempo foi passando e alguns profissionais começaram a trabalhar em laboratórios de análises clínicas. Por quê? Porque as matérias básicas da faculdade de medicina davam esse conhecimento, davam essa noção para você trabalhar em laboratório. Só que tinha um porém: eles podiam trabalhar no laboratório, mas eles não podiam ser responsáveis pelos exames. Eles não podiam assinar os exames, dizer que essa pessoa tem uma diabetes, ou essa pessoa tem uma verminose, essa pessoa tem uma anemia. Eles faziam os exames, mas não podiam trabalhar. Muita luta, muito empenho, muita dedicação dos primeiros biólogos modalidade médica. E então, você pode passar um pouquinho mais para cima, por favor? Para baixo, sim. Aqui. Em 1978 e 79, o curso de biomedicina foi reconhecido pelo Senado Federal e pela Câmara Federal. Então, formou-se a profissão biomédico, e o biomédico podia então atuar em laboratório de análises clínicas, laboratório de pesquisa e ser responsável pelo laudo. Os biomédicos podiam ter seu próprio laboratório. Isso foi um avanço muito grande para a gente. E isso foi durante muitos e muitos anos. O que
aconteceu? Como tudo, né, aqui no desenvolvimento, a tecnologia foi englobando as atribuições dos biomédicos. Então, exames que os biomédicos faziam sentado lá no banquinho, misturando o sangue de um paciente com o reagente químico, tudo, foram surgindo aparelhos que passaram a fazer esses exames. Era preciso, então, criar novas atribuições para os biomédicos. Tá? Então, o Conselho Federal de Biomedicina, que é um órgão que regula as atividades do biomédico, passou a estudar, passou a ver opções de formação dos biomédicos. Tá? Você pode passar um outro arquivo, por favor? Esse aqui? Isso. Então, como eu falei para vocês, no começo a gente fazia só análises clínicas, a gente fazia só laboratório. Hoje, estas são as atribuições mais exercidas pelos biomédicos. Porém, nós temos mais de 30 atribuições, certo? Quando eu me formei, a gente podia atuar só em análises clínicas. Hoje, você pode abrir um consultório de acupuntura, você pode abrir uma clínica de estética, você pode atuar em biossegurança, você pode atuar em saúde pública. Eu trabalhei alguns anos em saúde pública, em vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Né? Então, você tem muito mais atribuições. Tá? Então, esse é o resumo que eu fiz para vocês. E agora, pode desligar, por favor. E agora, eu vou falar um pouco da minha atuação como biomédico. Eu comecei a trabalhar em laboratório com 16 anos, 15 anos. Né? Então, há 50 anos atrás. O pai de vocês, muitos pais de vocês ainda não tinham nascido, 50 anos atrás. E eu comecei a trabalhar numa função que eu acredito que hoje não exista mais. Eu comecei a trabalhar como office boy. Alguém sabe o que é um office boy? Entrega aqui, vai entregar, vai para outras Isso. cartas, coisa. No meu tempo, não tinha internet. No tempo que eu trabalhava como office boy, não tinha internet, não tinha computador, não tinha celular. Parece difícil. Então, além dessas funções que a gente ia entregar cartas, a gente ia nos bancos pagar conta, a gente ia fazer compras, porque não tinha compra na internet, a gente ia fazer compra, a gente fazia as atividades de rua do laboratório. Mas eu sempre fui muito curioso, eu gostava de ficar. E no laboratório que eu trabalhava, tinha um técnico, e ele começou a me ensinar a fazer os exames, a montar os exames básicos. E eu peguei gosto pela coisa. Então, depois de trabalhar 4 anos como office boy, eu fiz a faculdade de biomedicina e comecei a trabalhar em laboratório. Trabalhei em vários laboratórios, trabalhei em hospitais, né? E os laboratórios de hospital é uma correria, vocês não têm noção, até que aconteceu aquilo que eu falei para vocês. Então era mais ou menos assim. Eu tinha um exame para fazer, vamos supor, um exame bem conhecido que é dosagem de glicemia, para ver se a pessoa tem diabetes ou não. Então, como é que eu fazia no começo da minha profissão? Eu pegava um pouquinho do sangue do paciente, misturava com reagente, com substância química, pegava esse material, punha num banho-maria, deixava lá 15 minutos, depois tirava aquilo de lá, punha no aparelho, e o aparelho ia dizer quanto de glicose tinha naquele material. Hoje em dia, o técnico colhe o sangue, a enfermeira colhe o sangue, a pessoa coloca no aparelho e o aparelho
Se você for na farmácia, você compra um aparelhinho, cutuca o dedo e aí você mesmo faz em casa para ver quanto você tem de glicose no sangue. Existem alguns aparelhinhos mais modernos que nem precisa furar o dedo. Você põe o aparelhinho no dedo e ele lê pela superfície celular quanto você tem. Isso foi fazendo o quê? Que eu me desgostasse da área, porque a gente não fazia mais aquela pesquisa, a gente não fazia mais aquela, né? Então, eu fiz um curso de formação em saúde pública e fui trabalhar em pesquisa de saúde pública, fui trabalhar em vigilância epidemiológica. Quem sabe o que é vigilância epidemiológica? Vigilância, o nome já diz, vigilância. A gente vigia, a gente pesquisa. Epidemiológica, a gente pesquisa as doenças que podem causar epidemia, certo? Um exemplo clássico disso, a dengue. A dengue é uma doença epidemiológica. Então, eu trabalhava pesquisando os pacientes com dengue. Eu trabalhava fazendo as pesquisas com os pacientes com dengue. Foi lá, paciente tem dengue. Onde esse paciente pegou dengue? Na casa dele, no bairro? Mais alguém? Eu passei a trabalhar com isso, até que eu me aposentei. Tá? Então, em resumo, as atribuições do biomédico são isso. Hoje o biomédico pode abrir um consultório, se ele se especializar em acupuntura, ele pode abrir uma clínica de estética, se ele e aplicar botox, a fazer tratamento de estética e várias outras atribuições. Tá? Esqueci uma coisa. Quando você faz a faculdade de biomédico são 4 anos. Tá? No último ano, os 3 anos primeiro são básicos. O último ano, você escolhe qual das áreas você vai atuar. Qual das áreas? Então, não, eu vou voltar a trabalhar em laboratório. Ou não, eu vou fazer estética. Ou eu vou fazer acupuntura. No último ano. Então, você tem que fazer uma especialização na área que você vai atuar. Você pode fazer em várias áreas. E você tem que fazer um trabalho chamado trabalho de conclusão de curso naquela área que você quer atuar, certo? Você faz esse trabalho, apresenta esse trabalho para os seus professores e os seus professores vão dizer se você está apto a exercer a função na área que você escolheu. Tá bom, gente? Em resumo, é isso que faz o biomédico. Ainda hoje, o forte do biomédico é laboratório de análises clínicas, né? Ainda hoje, mas os profissionais formados hoje têm muito mais à sua disposição áreas de trabalho. Tá certo? Em resumo, era isso que eu tinha que conversar com vocês, né? Porque é pouca coisa mesmo. E eu gostaria de saber se vocês têm perguntas. Eu gostaria que vocês tivessem perguntas. Fale, filho. Então, biomédico é um profissional, deixa eu falar, é um profissional da área de saúde. Tá. Então é assim, né? Ele fez o segundo grau, e aí ele faz uma faculdade de biomedicina, é um profissional da área de saúde. Tá? Que tem várias atribuições. Ele pode fazer laboratório, ele pode fazer acupuntura, ele pode fazer várias atribuições. Isso que é o biomédico. Tá? É um profissional da área de saúde. Mais alguém? Fale, filho. Eu sabia que existia biomédico. Desculpa, eu tenho zumbido no ouvido, então eu preciso chegar perto. Eu não sabia que existia biomédico, já que a minha médica. Você não sabia que existia biomédico? Não, então. Eu sabia que minha médica existia. A sua mãe é médica. E ela trabalha onde? Na casa da adolescente. Então, e você pode falar para sua mãe.
Sua mãe provavelmente conhece também, porque nos laboratórios aqui de Peruíbe, só um minutinho, por favor, nos laboratórios aqui de Peruíbe, tem biomédico, tá? Que eu conheço. Fale, Felipe. A ditadura militar influenciou na criação dessa nova área? Eu tenho que chegar perto, porque eu tenho zoom no ouvido. Com o ar-condicionado, isso aqui fica. Então, a ditadura militar influenciou na criação dessa nova área? Não. Não teve relação. Não teve relação nenhuma o governo militar com a formação do curso. A formação do curso foi o quê? Precisava de professores. Vamos traduzir no português claro, né? No português. Então era assim, só um minutinho, filho. Então era assim, tinha a faculdade de medicina, tá? O pediatra não gostava de dar aula de parasitologia. Parasitologia é o estudo dos parasitas, certo? Alguém tem lombriga, alguém tem giardia, tá? O pediatra não gostava, falava, eu não vou dar aula disso, certo? O cardiologista falava, eu também não vou dar aula disso, né? Então, os médicos especialistas não gostavam de dar aula, e não gostam até hoje, de dar aula dessas matérias básicas. Então, a diretoria da Faculdade Paulista de Medicina criou um curso para formar professores para essas matérias básicas, para as matérias que... Tá? Então, o governo militar não influenciou nem a favor, nem contra, certo? O que o governo, na época, não foi o governo, foi a legislação. O que a lei dizia? Que era um curso paralelo com a biologia, tanto que o nome era Biologia Modalidade Médica, tá? Então, era um curso paralelo, tá? Depois de 79 é que se criou oficialmente a profissão de biomédico. Antes era Biologia Modalidade Médica, tá? Até de 68 a 79, 11 anos, era o curso de Biologia Modalidade Médica. Em 79, quando a profissão foi reconhecida, né, passou-se a chamar Faculdade de Biomedicina, formando biomédicos. E aí foi criado o primeiro conselho. O que é o conselho? O conselho é um órgão que fiscaliza os profissionais, né? Para dizer, esse profissional é um bom profissional, esse profissional não é um bom profissional, ele não está exercendo a profissão direito, melhor a gente dar uma olhada nele, tá? Então, todo profissional tem um registro no conselho, tá? Isso em todas as profissões. O engenheiro tem o CREA, o médico tem o CRM, todas as profissões têm o seu conselho regulatório. O biomédico tem o conselho regulatório, tá? Mas o governo militar não teve influência, nem a favor nem contra. Ele tinha a legislação, certo? Oi. No caso, então, para você ter, por exemplo, uma clínica de estética ali, tem que ter pelo menos um biomédico ali com a credencial ali para poder... É obrigatório? Não. Desculpa. Para você ter uma clínica, existe, não é só o biomédico que pode ter essa especialização. O biomédico pode, o fisioterapeuta pode, o farmacêutico pode. Então, você precisa de um profissional de nível universitário que fez a faculdade com especialização nessa área. E eu vou dar um exemplo para vocês. Começo do ano, fim do ano passado, saiu noticiário na internet e tudo, o quê? Uma modelo, certo? Que foi numa clínica, e a responsável dessa clínica, ela era biomédica. Porém, ela não tinha a especialização em estética. A especialização dela era outra. Mas mesmo assim, ela abriu uma clínica de estética. Ela não tinha, certo? E ela
fez um procedimento nessa modelo e essa modelo foi a óbito, tá? Ela morreu, tá? Então, quando for procurar, se algum de vocês for procurar, tem lá biomédico que faz acupuntura, biomédico que faz estética, biomédico que faz isso, não é só biomédico, farmacêutico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, qualquer profissional, ele tem por obrigação mostrar o título de especialização. Ele tem que ter uma especialização. Se ele não tiver uma especialização, ele não tem autorização para fazer esse procedimento. Tá? Teve bastante casos até. Oi, vai. Não, estava falando, teve casos recentes até de clínicas de faz lipoaspiração e tudo clandestino, né? E aí a pessoa aí vinha a óbito. Fale, filha. Qual a diferença de biomédico e biomédico? Bom, vamos começar pelo básico. O curso de biomédico é 4 anos e o médico são 6 anos. Tá? Esse é o básico. O curso de biomédico forma profissionais para atuarem em algumas áreas. O médico vai ser formado para outras áreas. Tá? O médico pode atuar nas áreas que o biomédico atua, certo? O médico pode ter uma clínica de estética, uma acupuntura, o médico pode, assim como o biomédico pode atuar em algumas áreas, não em todas. Por exemplo, um biomédico, mesmo que ele tenha especialização, ele não pode fazer uma receita. Você está aqui, eu vou dar uma receita para você de um antibiótico. Tá? Não, o biomédico não pode fazer uma receita. Ele pode fazer uma indicação. Por exemplo, tem biomédicos que fizeram especialização em florais, a chamada medicina alternativa, florais de Bach, homeopatia. Então, se ele fez uma especialização em homeopatia, ele pode, dentro daquela área dele, fazer uma receita de um remédio homeopático. Ele pode fazer uma receita de um floral. Ele não pode fazer uma receita de um antibiótico, de um anti-inflamatório, certo? Então essa é a diferença, essas são as diferenças básicas entre o biomédico e o médico. Todos sabem o que é um remédio homeopático? Desculpa. Vocês sabem o que é um remédio homeopático, o que é um floral? Não. Então vamos lá. Certo? Há muitos anos atrás, e aí eu não tenho mais, um cientista, eu vou primeiro falar dos florais. Um médico inglês, só um minutinho, um médico inglês estava desgostoso com essa questão da medicina, de só receitar pílulazinha colorida, essas coisas. E ele se recolheu, ele saiu de Londres, comprou uma chapinha e foi morar isolado. E lá ele descobriu que as flores tinham essências que podiam curar, não é curar, podiam aliviar as doenças que as pessoas tinham. O que esse médico fez? Ele passou a estudar as flores daquela região. E ele tirava a essência da flor, uma técnica muito simples, ele pôs um copo de vidro em cima da flor, deixava o calor do sol, as plantas transpiram, ele deixava o calor do sol transpirar, aquela transpiração ficava no copo e ali ele pegava a essência. E ele estudou diversas flores. E ele começou a utilizar essas flores no tratamento das pessoas da região ali, da chácara onde ele morava. E viu que funcionava. Certo? E aí ele escreveu vários livros, vários trabalhos. Esses trabalhos dele foram divulgados. E hoje em dia, se você for numa farmácia de manipulação,
certo? Não é qualquer farmácia. Tem farmácia de manipulação, são farmácias que preparam. Essas farmácias preparam remédios à base dessas flores. Tá? Isso então é a terapia de florais de Bach. Bach é o nome desse médico inglês. Tá? E a homeopatia? A homeopatia, um outro médico estava descontente também com esse tratamento. Chegou aqui, está doendo aqui, toma um anti-inflamatório, toma um analgésico. E ele começou a estudar certas substâncias. Só que ele estudou de uma maneira um pouco agressiva. Ele estudou e ele tinha a seguinte opinião: aquilo que faz mal para você pode te curar. Então ele começou a estudar substâncias. Por exemplo, você tem uma dor de garganta. Eu vou estudar uma substância que cause dor de garganta. Aí eu pego essa dor de garganta, essa substância, vou diluindo ela, diluindo, deixando ela bem fraquinha. Quando ela estiver bem fraquinha, eu dou ela para você. Ela vai curar você. Essa é a base do estudo da hemoterapia. E aí, ele criou uma série de remédios homeopáticos, certo? Que o remédio, ele, quando está no original, ele causa doença. Mas ele sendo diluído, ele cura. Tá? Então, se você for, isso você encontra em qualquer farmácia, você vai, eu quero um remédio homeopático para dor de cabeça. Lá na farmácia ela tem remédio homeopático para dor de cabeça, para gripe, tá? Existem duas maneiras, ou em gotas, ou umas bolinhas de açúcar com o remédio. Um fato: quando esse médico estava estudando, quando o primeiro médico inglês, o Bach, estava estudando as flores, ele montou um barracão do lado do riacho. E ele pegava, ele montou um barracão do lado da casa dele. E tinha um riacho que passava a uns 100 metros. Para ele pegar água, ele tinha uma mula, ele enchia um barril de água e punha na mula e trazia até a casa dele. Com os estudos, com os tratamentos, ele precisou aumentar a produção de remédio à base de flores. E o que ele fez? Ele montou um barracão maior do lado do rio. Falou, poxa vida, tem que ficar pegando água lá com a mula, tudo. Viu? E ele montou um barracão do lado do rio. E os remédios pararam de funcionar. E ele não entendia por quê. Mas eu estou fazendo tudo igual, do mesmo jeito, da mesma maneira. O que eu faço agora? A única coisa diferente era a mula. Era o trote da mula. Como a mula anda. Então, o que ele começou a fazer? Ele fazia os remédios, ele pegava o vidrinho de remédio e batia assim, na palma da mão, como no trote da mula. E começou a dar, o remédio voltou a funcionar. Nem ele sabe explicar o porquê disso. Mas quando você toma um floral, você vai tomar um floral de Bach, existem vários, isso aqui chama dinamizar. Você bate o vidrinho para que ele comece a fazer efeito. Fale. Quais foram as principais dificuldades que você teve na sua carreira? As principais dificuldades que eu tive na carreira, no começo da minha carreira, quando eu me formei, não quando eu era office boy, quando eu me formei como biomédico, eu abri o meu laboratório. Né? Tinha um sonho, tudo, então peguei dinheiro e investi. E a concorrência é uma coisa brutal. A concorrência. Então, se você não tiver uma boa retaguarda financeira, uma boa grana,
boa retaguarda financeira. Se você não tiver uma boa retaguarda de conhecer médicos que vão falar, ó, vai nesse laboratório, que esse laboratório é bom. Por melhor que você seja, você quebra. Eu quebrei. Eu fiquei 2, 3 anos com o meu laboratório e fechei as portas porque essa foi para mim, a maior dificuldade que eu tive. Eu abri aquela coisa cheia de esperança, abri em Sorocaba, eu morava em Sorocaba, abri em Sorocaba e em 3 anos eu perdi dinheiro, eu perdi equipamento, né? Aí eu prestei concurso, fui trabalhar no estado, porque... Fale, filho. O que fez você querer ser biomédico? Por quê? Você estava aqui no começo? Tá, então, vamos lá. Eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi num laboratório. Eu trabalhava fazendo serviço de rua. E eu gostei de trabalhar em laboratório. Então eu fui ser biomédico porque eu gostei. Meu primeiro emprego foi no laboratório e eu gostei de trabalhar em laboratório. Tá? Foi por isso que eu fui trabalhar em laboratório. Né? Outra coisa a respeito da decepção da profissão. Né? Além da concorrência, em todos os lugares, em todas as profissões, existem os bons profissionais e os maus profissionais. Tá? Então, a concorrência tem isso e tem profissionais, tem colegas que fizeram tudo para prejudicar, né? Então eu não fiz uma pesquisa dentro da profissão para ver o que eu ia enfrentar. Eu simplesmente achei, eu sou um bom profissional, eu vou abrir o meu laboratório e vou ganhar dinheiro. Uma coisa que muita gente me pergunta: dá dinheiro? Jogador de futebol ganha bem? Depende. Ele é um bom jogador, ele é craque, ele ganha bem. Tá? Depende também. Pode ser um craque, mas está num time de segunda divisão e não vai ganhar muito. Exato. Então, a questão do ganha bem, não ganha bem, né? É aquela coisa. Tá? Se você, por exemplo, é um biomédico e presta um concurso na Petrobras e passa, o seu salário inicial é de R$25 mil na Petrobras por mês. Tá? Um salário de um biomédico na Petrobras é de R$25 mil. Isso. Agora, se você vai trabalhar num laboratório, por exemplo, você se formou e vai trabalhar no laboratório que o médico tem um laboratório e ele contrata você, tá? Você vai ganhar R$3 mil no máximo, tá? Porque então tudo depende do que você... eu me formo biomédico e vou abrir a minha clínica de acupuntura, tá? Me especializo em acupuntura, em medicina tradicional chinesa e vou abrir o meu consultório de acupuntura, tá? Tem um ditado que diz que a propaganda é a alma do negócio, tá? Então você começa atendendo os clientes de acupuntura por R$20 por sessão, tá? E depois de 2 anos você passa de R$200 por sessão. Tá? Então tudo depende da sua atuação. Tá? Mais alguma coisa? Oi. É uma dúvida em relação ao remédio homeopático, né? Sim. Que é manipulado. Exato. E os remédios assim, da farmácia, que é industrializado. No caso, a diferença aí, porque o remédio industrializado que a gente costuma consumir assim, ele tem um colateral a longo prazo. Né? Exato. E o homeopático vai ser manipulado, ele não tem tanto colateral? Não, o remédio homeopático não tem efeito colateral. Não tem Não, efeito o remédio homeopático não tem. Existem duas divisões de remédio homeopático, tá? Existe remédio homeopático pronto, tá? Você vai na farmácia, algumas farmácias têm um standzinho assim, né?
com vários livrinhos lá, homeopatia para isso, tem um grupo, chama Homeopatia Almeida Prado, que tem vários homeopatia para cada uma para uma coisa, tá? Esse aí está pronto. Eu, pessoalmente, veja bem, eu não estou criticando, é minha opinião. Tanto remédio homeopático quanto floral são coisas pessoais. Então, você ir na farmácia e comprar uma caixinha que está pronta, é o mesmo efeito que você pedir uma aspirina para dor de cabeça. Tá? Quer tomar um floral, quer tomar um remédio homeopático, vá num profissional especializado, faça uma consulta e esse profissional vai te indicar, certo? A melhor fórmula, a melhor maneira de você tomar esse remédio. Tá bom? Isso é a minha opinião. Tá bom? Mais alguma coisa? Fala, filha. Precisa de receita para fazer floral? Receita médica? Receita? Não, você não precisa. Certo? Por exemplo, teve uma época na minha vida que eu trabalhei numa farmácia de manipulação. Eu trabalhei numa farmácia e eu fiz um curso de florais. Então, eu trabalhando na farmácia, eu indicava, olha, eu estou deprimido, então você vai tomar tal floral. Eu estou com tal problema, assim, então você vai tomar floral. Não precisa de receita. É lógico que se você consultar com um profissional que fez um curso, que estudou, ele vai te indicar a melhor coisa. Tá? Então, eu aconselho, quem quiser tomar, pode sim, deve procurar um profissional que atue nessa área. Porém, você não precisa. Tá? Outra coisa que você perguntou a respeito dos efeitos colaterais. Não tem efeitos colaterais, mas tem efeitos abrangentes. Então você toma um floral para insônia, certo? Eu tenho insônia. Você vai dormir tudo, mas aquele floral pode estimular o seu apetite. Tá? Ele também vai estimular o seu apetite. Então você vai. Isso não é um efeito colateral, é uma outra ação dele. Tá bom? Gente, mais alguma coisa? Vamos. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Oi, filha. Eu posso fazer algum desses remédios? Oi? Eu posso fazer em casa? Ela perguntou, como é seu nome? Nicole. A Nicole perguntou se ela pode fazer em casa algum desses remédios que eu falei. Nicole, você cozinha? Faz doce? Bom, e o que você precisa para fazer um doce? Você precisa dos ingredientes. Então, se você tiver os ingredientes, pode. Tá? Então, existem empresas que vendem a matéria básica do floral. Certo? Mas você sabe quanto é que você vai misturar? Eu estou com isso aqui, eu vou fazer em casa, não. Certo? Você faz um bolo sem receita? Não. Então essa é a dificuldade. Mas pode, não tem nada que te impeça. Tá? Mas, se você não tiver os ingredientes e se você não tiver a receita, eu não comeria o seu bolo. Tá? Gente, mais alguma coisa? Oi, filho. Você já fez alguma coisa, mas ao contrário da outra coisa? Você já fez uma coisa ao contrário da outra coisa? Se eu já fiz uma Tipo, se você sempre fez. Tipo, você fez um bolo, em vez de fazer colocar os ingredientes, você foi ao contrário. Não, eu nunca fiz isso. Tá? Comigo nunca aconteceu. Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. Eu fiz. Pode acontecer. Certo? A pessoa tem insônia, vai buscar um remédio para insônia e a pessoa que está manipulando o remédio se confunde e põe lá um
estimulante. Então, em vez de insônia, vai ficar mais elétrico ainda. Fala. Antes de você entrar na área de biomedicina, você teve interesse por alguma outra área? Eu queria fazer biologia marinha. Eu queria, quando eu era, até eu entrar no laboratório, eu queria fazer biologia marinha. Né? Só que não tinha tantas faculdades quanto tem hoje, não tinha tanta especialização e você não ganha dinheiro. Tá? Biologia marinha um em 500 que consegue uma boa colocação. Fala, filho. Você fez há quantos anos? Olha, eu me formei em 82. 1982. Faz tempo já. Né? Tanto que eu já estou aposentado. Né? E uma outra coisa. Como os biomédicos davam aula para a faculdade de medicina, alguns biomédicos também abriram cursinho. Eu não sei se hoje tem cursinho ainda. Né? No meu tempo, se você queria entrar numa faculdade, fazer um vestibular e entrar na faculdade, você tinha que fazer um cursinho. Né? Porque só com o ensinamento da escola, do segundo grau, você dificilmente. A concorrência era muito grande. Tinha pouquíssima faculdade. Hoje tem faculdade, como aqui tem, né? Faculdade de internet, né? Mas no meu tempo tinha. Então muitos biomédicos davam aula em cursinho. Né? Mais alguma coisa, gente? A gente vai formulando uma pergunta. Então ele formula a pergunta. Gente, então deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho um amigo em Sorocaba, e ele é um excelente. Eu tenho um amigo em Sorocaba, e ele é um excelente professor de matemática. E ele diz um ditado assim: não existe pergunta besta. Existe besta que não faz pergunta. Às vezes você fala, eu vou perguntar isso. Não, gente. A sua dúvida pode ser a dúvida dele, pode ser a dúvida dela, certo? E aí eu não pergunto porque, que coisa besta. Então pergunta. Tem alguma coisa que você mudaria na medicina? Alguma coisa? Você mudaria na medicina? Se tem alguma coisa que eu mudaria na medicina, uma das coisas que eu mudaria, não sei se é mudança, né? Uma das coisas que eu seria, eu colocaria pelo menos mais uma matéria: atendimento humano. Atendimento humano. Hoje em dia, você vai no médico, isso não são todos, tá? Como eu falei, em todas as profissões existem os bons profissionais e os maus profissionais. Então, mas muitos hoje, pela necessidade da circunstância, pelo jeito que ocorre, muitos médicos se tornaram especialistas em ler exames. Você vai no médico, você vai no ortopedista, doutor, eu estou com uma dor aqui no joelho. Então ele já pede uma radiografia, uma tomografia, uma cintilografia, ele nem examina o seu joelho, ele nem pergunta, mas essa dor apareceu como, quando, por quê, você torceu, você andou, caiu de bicicleta. Não, isso não são todos, certo? Existem bons profissionais, mas muitos profissionais não sabem atender o paciente. Não sabe, eles ficam lá sentados na cadeira, próximo, e já pede um monte de exame. Tá? Então, eles não examinam, eles não fazem uma coisa básica na medicina que se chama anamnese. Anamnese é o quê? É eu perguntar para você, está com essa dor no joelho? Mas o que aconteceu? Quando surgiu essa dor? Como que apareceu? O que aconteceu? Você caiu? Você machucou? Não. Tá. Vamos examinar então.
Ah, está inflamado, tudo. Olha, eu vou pedir alguns exames, tá? E você já toma isso aqui para tirar a dor. Isso chama-se anamnese. É você conversar com o paciente. Hoje em dia, a maioria dos médicos, certo? Leem exames de laboratório, exame de raio-x, tomografia e essas coisas. Fale, filha. Você acha que a inteligência artificial vai atrapalhar nos próximos biomédicos? Foi o que eu falei para você, não precisa ser nem a inteligência artificial. Quando eu comecei no laboratório, você pegava o soro, você pegava uma pipeta. Vocês sabem o que é pipeta? Pipeta é um canudinho de vidro marcado assim, com várias divisões. Então você pegava a pipeta, pipetava o sangue, punha no reagente, certo? Pegava esse reagente, misturava, pegava esse reagente, punha no banho-maria. Banho-maria é... Vocês sabem o que é banho-maria? Não, banho-maria é uma caixa de ferro com uma temperatura controlada. Você punha ali no banho-maria, certo? Esperava 10 minutos, tirava do banho-maria, certo? Hoje em dia, você vai no laboratório, a pessoa colhe o seu sangue, pega aquele vidrinho ali, põe no aparelho e o aparelho já lê, certo? Hoje em dia você vai, eu sou diabético, eu não sou, tá? Estou dando um exemplo. Eu sou diabético, então eu vou na farmácia, compro um aparelhinho, uma vez por dia, cutuco ali, põe a fitinha, põe no aparelhinho e já diz como é que está a minha diabetes hoje. Tá? Então, não é preciso nem inteligência artificial. A tecnologia, essa área de laboratório já está dominada pela tecnologia. Porém, a acupuntura não tem aparelho que vá lá, dá licença um pouquinho, pega assim, aqui tem um ponto, pega uma agulhinha, você já viram, sabe o que é acupuntura, né? Então, certo? Isso ainda não tem aparelho, não tem robô que vá lá e põe a agulha, certo? Então, algumas áreas eu acho muito difícil, porém, essa área de laboratório não é nem inteligência artificial, a tecnologia já tomou conta. Eu tenho um colega em São Paulo, ele tem 3 laboratórios. Tem 3 laboratórios em São Paulo. Né? E ele diz que no laboratório dele, ele tem um técnico de laboratório e um cachorro bravo. O técnico de laboratório é para dar comida para o cachorro. E o cachorro é para morder o técnico se ele mexer no aparelho. Porque o aparelho ele faz sozinho. Fala, filha. Quantos anos você estudou para ser biomédico? 4 anos. A faculdade de biomedicina são 4 anos. Tá? Uma pergunta, qual é o seu nome? Jaziel. Tá? Mais alguma coisa? Oi. A nanotecnologia está entrelaçada com a biomedicina? A nanotecnologia está entrelaçada com a biomedicina? Muito bem. Gente, se a nanotecnologia está entrelaçada com a biomedicina. Então veja bem, como é que eu vou responder? Como é que é seu nome? Serena. Como? Serena. Serena. Como é que eu vou responder a Serena? Tá? Serena, quando eu fazia aquele exame que eu falei para você, que eu pipetava o sangue, pipetava o reagente, tudo, eu precisava de 1 ml, vocês sabem o que é ml, tá? 1 ml do sangue para reagir com o reagente para fazer glicose. Hoje, o aparelho faz com 0,1 ml. Ele reduziu em 10 vezes. Tá? Então, a nanotecnologia é uma área que, se você for fazer pesquisa, é um campo muito bom para biomédico. Tá? Mas se você for fazer pesquisa, tá? Essa é uma área interessante. Respondi? Mais alguma coisa?
Gente, por que tem a separação? Esse lado faz pergunta, esse lado não faz pergunta. Fala, filho. Quando acontece um baralhamento genético em algumas doenças que causam, né? Sim. Como a máquina hoje em dia já consegue identificar, né? Sim, sim. Então, por exemplo, eu falei para vocês que quando a gente está no último ano de faculdade, a gente faz um trabalho de conclusão de curso. Tá? O meu trabalho foi na área da genética. Eu ainda gosto, certo? Muito de genética. Genética é um campo maravilhoso para ser estudado, certo? E nesse quesito da genética, o avanço tecnológico permitiu avanços na qualidade do estudo da genética. Então, é uma coisa meio cara, mas existem laboratórios de aconselhamento genético. Então, a moça vai casar, o moço, tudo, certo? Eles vão nesse laboratório, colhem os exames, certo? E, pelo estudo do mapa genético, eles vão saber a probabilidade, e isso não é 100% certo, porque genética é uma coisa que se altera num espirro. Eles vão ver a probabilidade de ter um filho com alguma anomalia, de ter um filho com uma doença. Oi? Eu já até sei o que é anomalia. Então, certo? Vocês querem ver uma coisa? Todo mundo conhece a Angelina Jolie. Não? Vocês não sabem quem é a Angelina Jolie? Bom, então depois vocês pesquisam no Google. Angelina Jolie, uma atriz muito bonita, muito famosa. E, gente, e o que a Angelina Jolie, a mãe dela morreu de câncer de mama. A avó dela morreu de câncer de mama. O que ela fez? Ela foi num laboratório especializado em genética, fez um mapeamento genético e, pelo mapeamento genético, diz, olha, você tem uma chance superior a 75% de ter câncer de mama. O que ela fez? Tirou as mamas, fez uma prótese e pronto. Certo? Então, na área genética, você tem essa, hoje em dia, essa gama de possibilidades, certo? A avó morreu, a mãe morreu, será que eu vou morrer também? Então eu já vou estudar, tá? Fale. Você falou que no começo os biomédicos não podiam dar receita, essas coisas. Não podia assinar o exame, Sim. ser responsável. Você acha que no Brasil ainda existe meio que um preconceito no Sim. sentido Sim. biomédico? Sim. Uma coisa que ele perguntou da dificuldade que aconteceu, uma coisa que acontecia. Nessa época que eu falei para vocês, no começo da profissão do biomédico, os farmacêuticos podiam assinar exame. Então, nessa época, hoje não tem mais, mas nessa época existia uma briga muito grande entre os biomédicos e os farmacêuticos, porque os farmacêuticos não queriam que os biomédicos pudessem ser responsáveis pelos exames. Eles não queriam. Por quê? Porque vai perder trabalho, vai perder oportunidade de trabalho. Então, nessa época, houve uma briga muito grande, até a profissão ser reconhecida, uma briga muito grande entre os farmacêuticos e os biomédicos. Isso marcou muito a gente, né? E briga política. Os biomédicos iam para Brasília para pedir para regularizar a situação, os farmacêuticos iam para Brasília e pedir para não regularizar. Né? E político, vocês sabem como é que é. Pois. Não, mas eu acho que mais alguma pergunta? Opa! Então, você está fazendo a faculdade de medicina e vai completar acho 2027. Depois que você terminar a faculdade,
que lugar que você pode trabalhar sem ser um lugar de estética? Em laboratório? Em qualquer clínica de estética que esteja precisando de um Não, biomédico. mas sem ser clínica de estética. Como assim? Sem ser clínica. Olha, tem clínica de estética, laboratório, indústria de alimento que tenha laboratório, porque muitas indústrias de alimento têm laboratório. Isso? Não, para ver se tem contaminação. Se você pegar o rótulo de alguns produtos alimentícios, vocês vão ver lá uma série de letrinhas assim, mínimo permitido, máximo permitido, máximo. O biomédico é que testa esses produtos, o biomédico ou o farmacêutico testa esses produtos para ver se está dentro do mínimo ou do máximo permitido. Tá? Então, existem indústrias de medicamento, apesar de que na indústria de medicamento ainda existe uma briga muito grande com os farmacêuticos. Os farmacêuticos não querem que o biomédico atue em indústria farmacêutica. Tá? Você pode. Então, existem mais de 30 habilitações que você pode. Certo? Que eu falei, no fim da minha carreira, eu fiz habilitação em saúde pública. Eu trabalhei na vigilância sanitária e na vigilância epidemiológica. Eu fui fazer pesquisa de dengue, de chikungunya, de malária, de tuberculose. Eu fui fazer essa área de pesquisa nessas doenças que causam epidemias. Tá? Mais alguma coisa, gente? Pois. O que é tuberculose? Tuberculose é uma doença causada por uma bactéria que atinge principalmente os pulmões, mas ela pode atingir os rins, raramente o fígado, mas a tuberculose é uma doença que causa principalmente, e ela é transmitida pela gotícula da saliva, pela tosse. Uma pessoa tosse, você não põe a mão na frente, põe um lenço, tosse, e essa pessoa tem tuberculose, ela pode. Não é que você vai pegar. Por quê? Porque quando nós somos pequenininhos, nós somos vacinados contra a tuberculose. Tá? A mãe leva a gente no postinho, no posto de saúde, e a gente toma a vacina contra a tuberculose. Tá? Então, hoje em dia, é muito difícil você, aqui no Brasil, por exemplo, nos países da Índia, da África, tudo, a tuberculose é uma coisa, mas aqui no Brasil, os casos têm diminuído sensivelmente. Tá? Uma coisa, a tuberculose é uma doença comum em quem tem, até há pouco tempo atrás, né? Hoje em dia melhorou bastante, mas em quem tem a síndrome do HIV, certo? A AIDS. Por quê? Porque a resistência baixa. Você fica sem anticorpos. E você ficando sem anticorpos, a vacina não faz efeito. Certo? Ela não produz anticorpos que vão combater a doença. Então, até uns 10 anos atrás, os pacientes com HIV morriam de tuberculose. Tá? Gente, mais alguma coisa que eu possa? Olha, oi filha. A vacina de tuberculose é aquela de gotinha? Não, aquela é paralisia infantil. Tá? Posso fazer só? Gente, por que algumas vacinas a gente toma uma vez e outras vacinas a gente toma todo ano? São dois motivos. Primeiro, alguns anticorpos que nós produzimos, eles precisam ser reestimulados para a gente produzir mais. Então, a gente toma essa segunda vez. Outros anticorpos, quando a gente começa a produzir, a gente não para mais. Então, esse é o caso da tuberculose. Quando a gente toma a vacina da tuberculose, elas são 3 doses, mas é só uma vez. Depois não toma mais. A vacina, aquela da gotinha, por que todo ano tem campanha, leva a criança lá para tomar o Zé Gotinha? Por quê?
Na natureza, existe o vírus da paralisia, ele está solto. Então, quando o nenê toma a primeira gotinha, ele já está imunizado, tá? Ele não vai ter paralisia. Nos outros anos, é porque ele vai tomar aquela vacina. Aquela vacina não vai servir para nada para ele. Ele vai eliminar nas fezes a vacina. E essa vacina vai para o esgoto, que é onde o vírus natural da natureza se multiplica, nos esgotos, nos córregos e rios poluídos. Então, esse vírus vai fazer uma concorrência, o vírus da vacina vai fazer uma concorrência com o chamado vírus selvagem. E aí, se uma pessoa se contaminar, por exemplo, deu uma enchente, a água do esgoto espalhou, né, e tem aquele vírus selvagem, mas o vírus da vacina vai estar ali e vai vacinar pessoas que não tomaram vacina. Isso é no caso do Zé Gotinha. Perfeito. Senhores, infelizmente nosso tempo estourou em cima do horário. Quero agradecer ao Josiel porque eu que agradeço a oportunidade. Uma salva de palmas aí. Obrigado, eu. as portas estão sempre abertas para uma visita. Obrigado, José. Obrigado, eu. Senhores, por favor, mantenha-se aqui de volta com vocês. Ensino médio, vocês pegaram o que tinha na tudo, não pegaram? Nicolas Uraguchi, Niquelinho pegou mais um jogo. A vacina de tuberculose é uma injeção? Não é de gotinha? Não, gotinha é só paralisia infantil. Tá? A única que é de gotinha é paralisia infantil. Todas as outras ou são injeção ou são escaneamento. Então, Tuberculose não pode sair. Oi? Toma quando é pequenininho. A maioria das vacinas você toma até 3 anos. Tá? E tem essa vacina, essa coisa que está aí da epidemia aí, que não é vacina, tá? E que toma depois de grande. Tá? Naquela doença que a pessoa fica viciada em alguma droga e para o corpo começa a sentir. Assim a pessoa. Síndrome de abstinência. Abstinência. Você falou